Sejam bem-vindas. Hoje a gente dá início a um processo onde nós vamos aprender a meditar. E para que a gente possa começar já com a mente fresca, com a capacidade de verdadeiramente internalizar o que a gente vai estudar, a gente já começa meditando, mesmo que o nosso processo seja de desenvolver a meditação durante um período, que a gente precise aprender como. Para iniciar o estudo, a gente já começa propriamente meditando. Então a gente vai inicialmente encontrar uma postura que seja confortável. É muito provável que, se essa é a sua primeira meditação, talvez você não consiga se sentar diretamente sobre o solo sem nenhum tipo de apoio. Então há a possibilidade de utilizar uma almofadinha, como a que eu estou utilizando, para se sentar. Então você pode colocar essa almofada na região dos ossinhos da bacia, dos glúteos, e a gente pode encontrar duas almofadinhas para colocar sobre os joelhos, caso os joelhos fiquem muito elevados. Então, se você tiver duas almofadas, você pode colocar almofadas nas laterais dos joelhos, permitindo que eles fiquem mais confortáveis. Se os seus joelhos tocam o solo, você pode encontrar uma postura chamada Sukhasana, ou a postura da felicidade genuína, onde nós alinhamos os dois calcanhares com a linha central da coluna, a linha central do corpo. Essa é uma postura que por vezes é conhecida como a postura fácil, a postura simples, mas que tem no nome em si a proposta de que é uma postura capaz de nos conduzir a uma felicidade verdadeira. A gente vai falar um pouco mais sobre isso já já. Se essa postura é muito tranquila para você, você pode trazer um dos seus pés sobre a panturrilha oposta e repousar os dois joelhos sobre o solo, em Siddhasana, a postura da realização. Ainda assim, também é possível trazer o pé um pouquinho mais acima, colocando sobre a parte interna superior da coxa oposta, em Ardha Padmasana, uma postura do meio lótus. De qualquer maneira, encontre a postura que seja mais confortável para ti. O mais importante para a gente começar a meditação é que a sua postura esteja confortável. Então encontra essa postura confortável, alinha a coluna, isso é muito importante, vai ajustando a coluna de modo que você sinta que o seu umbigo, a ponta do seu nariz e o centro do peito se encontram alinhados. Seus olhos podem repousar à frente, preferencialmente abertos, mas sem tensão. Uma vez que a gente tem encontrado uma postura confortável, onde a gente consiga permanecer por mais tempo, nós vamos simplesmente repousar alguns instantes em quietude. Esse é o primeiro pilar da meditação, quietude. Nós podemos alcançar essa quietude através da imobilidade. Então, uma vez que a sua postura é confortável, tenha sido encontrada, você vai permanecer imóvel. Somente a movimentação vital da respiração, os movimentos internos continuam ocorrendo. Toda a movimentação da musculatura esquelética te vai interrompendo. Uma vez que você tenha conseguido imobilizar o corpo, ficar paradinho por alguns instantes, a gente se concentra em não seguir os impulsos. Então, seja qual for o impulso de ação que surge agora, nós não seguimos. Se alguma região do corpo coçar, a gente não coça. Se surgir um impulso de se mover em alguma direção, a gente não move. Nós vamos saindo um pouco da postura de protagonistas das nossas ações e vamos nos colocando na postura de observadores.
Uma vez que essa quietude tenha sido encontrada, nós progredimos para o segundo pilar da meditação, que é o relaxamento. Então coloca a atenção lá no topo da cabeça, percebe se existe alguma tensão no couro cabeludo e simplesmente tocando essa região com consciência, busca relaxar esses pontos. Então relaxa o couro cabeludo, relaxa a testa, relaxa as pálpebras, mas sem fechar os olhos. Relaxa as bochechas, o maxilar, descola a língua do céu da boca, relaxa os ombros, afasta os ombros das orelhas, relaxa os braços, os antebraços, as mãos e os dedos das mãos. Vai relaxando a musculatura peitoral, relaxando a musculatura abdominal, solta a barriga. Nas costas, somente a musculatura responsável por manter a coluna alinhada permanece ativa. O restante a gente relaxa. Vai relaxando a musculatura do quadril, do assoalho pélvico, relaxando glúteos, coxas, panturrilhas, pés e dedos dos pés. Caso não tenha sido possível relaxar completamente a partir desse toque de consciência nas regiões do corpo, a gente pode utilizar o auxílio da respiração. A gente inspira profundamente e solta o ar pela boca. Inspira e relaxa. Inspira e elimina todas as tensões. Então, uma vez que a quietude e o relaxamento tenham sido desenvolvidos, a gente encontra o terceiro pilar da meditação. O terceiro pilar da meditação é a presença. Então a gente repousa sobre esse momento presente. O passado já cessou, o futuro ainda não surgiu. Nós trazemos a consciência para o momento presente, como uma consciência vazia, livre de preocupações, livre de frustrações. Livre de fixações. Caso seja difícil para ti simplesmente repousar e a mente ainda
continue falando internamente. Você pode utilizar a respiração mais uma vez como ferramenta, nesse momento como uma âncora da presença. Nós podemos colocar a atenção sobre a respiração e perceber o ar entrando e saindo pelas narinas. Você pode notar como o ar entra mais fresco e sai com mais calor. Você pode notar o movimento da respiração e o quão profundo ela se encontra. Mas nesse momento você não faz esforço para alterar nada. Simplesmente perceba como a respiração se encontra naturalmente. Caso seja necessário mais uma âncora, você pode contar as suas respirações. Inspira, expira e vai contando uma a uma. Então, tendo estabelecido os 3 pilares da meditação, a gente vem percebendo todo o corpo, coloca atenção e consciência sobre o corpo todo. Se sentir confortável, traz as mãos em prece em frente ao coração, faz uma reverência como um gesto de gratidão à oportunidade de estarmos aqui praticando. E agora que a mente se encontra mais pacífica, mais tranquila, a gente vai, antes de finalizar essa primeira etapa desse primeiro encontro, contemplando um pouquinho dos motivos que nos levam a meditar. Antes da gente efetivamente aprender o passo a passo de como se dão as meditações e qual é o caminho da meditação em si, é importante que a gente entenda o motivo que nos leva a meditar, porque é tão importante que a gente medite e quais são as motivações que a gente pode ter, né, para dar início a esse processo. Então, o primeiro ponto que
é muito importante de ser compreendido é que nós buscamos constantemente pela felicidade. Então nós estamos sempre gerando ações com a intenção de sermos mais felizes. Ou seja, nós queremos a todo custo nos libertarmos de todo tipo de sofrimento e nós queremos da mesma maneira alcançarmos estados mais sublimes de felicidade. E a gente vem buscando fazer isso das mesmas maneiras durante um bom tempo, né? Então, a gente por vezes acredita que obtendo circunstâncias, situações mais favoráveis no nosso ambiente externo, a gente possa alcançar um nível mais amplo de felicidade. Então nós acreditamos que uma casa melhor nos torne mais felizes. Nós acreditamos que um carro novo, mais funcional, possa nos tornar mais felizes. Nós acreditamos que o relacionamento afetivo, amoroso com a pessoa ideal é capaz de nos tornar mais felizes. E assim por diante. Então nós vamos sempre buscando alterar nossa situação externa com a intenção de que isso possa promover algum bem-estar mais amplo, né, internamente. E aí encontra-se a grande chavinha. Se o bem-estar que nós buscamos, ele vem de dentro, ele está dentro, é um bem-estar interno, não é suficiente, não é que não seja necessário, mas não é suficiente que a gente mobilize tudo que está externo a nós. Então, o primeiro ponto que é importante entender quando a gente vai começar a meditar e seguir um caminho de meditação é compreender que todas as nossas experiências, sejam elas as experiências de sofrimento, sejam elas as experiências de prazer, sejam as experiências de dor, as experiências positivas, sejam as experiências que a gente não gosta, sejam as experiências que nós gostamos, né? Todas as experiências que nós vivemos, elas se dão na mente. Então, nós temos um corpo físico que serve como um sensor, né? Nós captamos tudo que está ao nosso entorno. Nós entramos em contato com esse chamado mundo externo através dos nossos sentidos físicos. Então, através da pele nós sentimos o tato, através dos olhos nós vemos, através da boca nós sentimos os sabores, através do nariz nós sentimos o olfato, os aromas, né? Através da audição nós captamos os sons que estão ao nosso entorno e tudo isso que é captado é transmitido dos nossos sentidos para o nosso cérebro, né? E nosso cérebro vai produzir uma imagem, vai produzir uma percepção, não necessariamente uma imagem a nível visual, né? Mas vai produzir uma percepção sonora, uma percepção auditiva, e tudo isso vai produzir uma consciência correspondente. Então nós vamos nos tornarmos conscientes de que então ouvimos algo, conscientes de que vemos algo, conscientes de que sentimos o aroma de algo, e assim por diante. Quando nós compreendemos que a percepção e a consciência se formam na mente, a consciência dos sentidos, né? Nós entendemos então que todas as experiências, sejam quais forem, elas estão acontecendo principalmente em nossas mentes. Sem a mente não há experiência, sem a mente não há percepção. Se nós tivéssemos somente os sentidos físicos, mas nós não produzíssemos uma imagem interna sobre aquilo que é percebido, a partir daquilo que é percebido, então nós não teríamos uma experiência, né? Nós teríamos apenas um conjunto de percepções vãs sem nenhum tipo de consciência. Mas há uma consciência que percebe. E não só há uma consciência que percebe o que é captado pelos sentidos, a gente sintetiza a informação coletada de uma maneira que posteriormente nós julgamos se ela é positiva, se ela é negativa, se ela é legal ou não, se ela gera prazer ou dor. E aí com base nisso nós vamos tendo
incessantes experiências de prazer e dor, de gostar e não gostar, de estar bem e estar mal. Então, a partir dessa dualidade, nós estamos sempre oscilando entre temos picos de prazer e picos de sofrimento, né? E essa acaba sendo a nossa realidade comum. Ninguém está o tempo todo feliz, ninguém está o tempo inteiro sofrendo, mas a gente está o tempo inteiro oscilando, o tempo inteiro balançando. Então, é muito comum a gente dizer que a vida é feita de altos e baixos, né? Mas será que existe um ponto central? Será que existe a possibilidade de estar estável diante das experiências? Será que existe uma felicidade que ela não vem da experiência externa, mas brota internamente do centro do ser? Essas são as questões que vão nos motivando a buscar a meditação. Porque uma vez que seja compreendido que tudo ao nosso entorno são simplesmente percepções na nossa mente, ou seja, quando é compreendido que a nossa mente é o que sintetiza as nossas experiências e que as nossas percepções elas vêm de dentro e não de fora, então a gente tem a possibilidade de começar a buscar a felicidade e evitar o sofrimento em um caminho alternativo, um caminho um pouco diferente do comum, que é o caminho da meditação, o caminho da internalização da consciência. E uma vez que a gente encontre um pouco mais de paz interiormente, essa paz nos traz estabilidade. Uma vez que a gente tem estabilidade emocional, estabilidade psíquica, a gente permanece mais equilibrado. Uma vez que esse equilíbrio se dá de forma equânime diante de todas as experiências, sejam elas de prazer ou de dor, então nós encontramos um tipo de felicidade que não é simplesmente a felicidade da grande alegria e da euforia, mas uma felicidade que vem de um estado de equilíbrio e de harmonia. Então nós meditamos para que seja possível encontrar essa felicidade estável, essa felicidade que não vem dos extremos, a felicidade do caminho do meio, que não é ficar balançando entre os dois pontos da balança, mas é permanecer como o centro, que não se move. Então na meditação nós trazemos a mente para o momento presente, paramos de oscilar nos padrões que nos levam à ansiedade pensando sobre o futuro e os padrões que nos levam ao sofrimento refletindo sobre coisas que já foram e não são mais. Então a gente busca através da meditação a presença, a estabilidade sobre esse momento que é o único momento verdadeiramente existente. Uma vez que a presença de consciência repousa aqui e agora, então a gente supera o sofrimento e manifesta então uma felicidade um pouco mais estável e um pouco menos condicionada pelos nossos prazeres e pelas nossas dores. Uma vez que isso pode ser alcançado através da meditação e a gente compreendendo que essa estabilidade, essa harmonia, esse equilíbrio é bom não só para nós mesmos, nós acreditamos que então, meditando, nós nos tornamos pessoas melhores, nós nos sentimos melhores, então nós somos capazes de beneficiar mais aos outros. E daí então nós temos a motivação dupla. Eu vou melhorar a mim mesmo, mas não por egoísmo, não pela pura intenção de eu ser mais feliz, mas pela intenção de que, através da minha felicidade, eu possa ser capaz de levar a felicidade aos outros, eu possa ser capaz de auxiliar os outros a superarem seus sofrimentos também. Então a gente tem a motivação dupla de beneficiarmos a nós para que então sejamos capazes de beneficiar aos outros. E assim a gente começa a nossa prática. A prática da meditação então vem da compreensão de que tudo se dá na mente, portanto é importante treinar a mente, portanto é importante capacitar a mente a permanecer presente. E compreendendo que através da meditação isso é possível e que nós encontramos um maior grau de felicidade,
nós podemos então praticar com a intenção de sermos felizes e de superarmos o sofrimento, trilhando um caminho diferente do comum, diferente do habitual, para que então, alcançando essa estabilidade, essa felicidade, nós sejamos capazes de beneficiar o maior número de pessoas possível, sendo mais pacientes, mais pacíficos, né? Sendo mais compreensivos e assim por diante. Então, quanto mais estáveis estão as nossas emoções, mais nós podemos ajudar. Então, nós meditamos para o nosso benefício e para o benefício de todos os seres, a partir da compreensão de que tudo se dá na mente. Portanto, nós estabilizamos e cuidamos da nossa mente, cultivando boas qualidades. E por hoje é isso. Sempre que nós chegamos próximos ao fim de uma sessão de meditação e de contemplação filosófica, a gente cumpre com a nossa motivação. No início, nós desejamos que através da nossa prática nós sejamos capazes de beneficiar a todos, não só a nós mesmos, e no fim nós dedicamos a nossa prática para a felicidade de todos. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que os mestres universais da paz e da compaixão, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerarem pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo, e que estes pensamentos nunca surjam em nossas mentes, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Possa preciosamente de grande compaixão que ainda não surgiu, surgir e crescer. Possa aquela que já surgiu, crescer e nunca se degenerar. Possam todos os seres sencientes, pais e mães, terem a felicidade de suas causas. Possam todos os reinos inferiores permanecerem vazios. E possam todos os seres motivados por grande compaixão terem todos seus desejos realizados. E possamos nós rapidamente alcançarmos a iluminação para sermos capazes de trabalhar sem cessar para beneficiarmos todos os seres. Tá cheio dele? Yeah!